Saber Direito desta semana, o tema é o direito à cultura. Conheça a legislação de incentivo às atividades culturais, os aspectos da economia criativa, a conexão cultura, mercado e Estado, além da lei sobre propriedade intelectual. As aulas são com o professor Caio Chaim. Olá, esse é o Saber Direito, programa da TV Justiça gravado aqui diretamente do Supremo Tribunal Federal, e o tema hoje é Direito à Cultura. Nós estamos na quarta aula de uma jornada de 5 aulas que tratam de diversos temas relacionando o direito e a cultura. Na nossa primeira aula nós tratamos das relações entre Estado e cultura a partir da Constituição de 1988, identificamos os direitos culturais como direitos fundamentais. Na segunda aula nós tratamos mais especificamente das leis de incentivo à cultura, das formas de fomento à cultura pelo Estado, pela sociedade civil. Na última aula nós tratamos da formação dos mercados da cultura, já inseridos em uma lógica de propriedade intelectual, a economia criativa como um setor no qual se conjuga um ato de criação junto da possibilidade de usufruto material desse gênero de obras através da propriedade intelectual. Na aula de hoje nós vamos adentrar, aprofundar no tema relacionado à propriedade intelectual, para então, na quinta aula, a próxima, nós finalizarmos refletindo acerca das relações entre Estado regulador e cultura. O tema da nossa aula de hoje, portanto, é propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um ramo do direito civil que deriva da propriedade imaterial. A propriedade material, ela se divide entre propriedade intelectual e direitos de personalidade, direito à vida, direito à imagem, direito à honra, todos esses direitos de personalidade, e a propriedade intelectual, que se bifurcam uma vez mais em 2 gêneros, com um terceiro gênero sui generis, mas em 2 gêneros principais, que são a propriedade industrial e o direito autoral, além desse terceiro ramo que acaba juntando aspectos relativos ao direito autoral e propriedade intelectual, que se chama propriedade sui generis. A propriedade intelectual, portanto, é a forma que existe de conectar conhecimento e mercado, é a forma de monetizar, de tornar possível o proveito econômico em torno de obras do intelecto humano. E isso se refere tanto a invenções, a modelos de utilidade, a patentes desses 2 gêneros, a criação de cultivares, ao direito autoral, à propriedade de marcas, à propriedade sobre uma música, a direitos de editoração, a direitos conexos. Todos esses temas estão embutidos aí na lógica da propriedade intelectual entre propriedade industrial e direito autoral. O nosso foco hoje é propriedade intelectual, mas vale a pena a gente conversar um pouco mais a fundo sobre a propriedade industrial antes de chegar no direito autoral de fato. A propriedade industrial, ela se refere a invenções e a produtos que possam ser reproduzidos industrialmente, comercializados após essa etapa de produção e de aplicação industrial. Isso se divide entre patentes de invenção, de modelos de utilidade, outros gêneros de patente também, desenho industrial, a própria indicação geográfica, o registro de marcas, todos esses são elementos da propriedade industrial que também se correlacionam com a propriedade intelectual, é o direito de ter o proveito econômico derivado de uma determinada invenção, de uma determinada produção do intelecto que tem as suas repercussões dentro do mundo real. Essa é a lógica da propriedade industrial. Agora, o direito autoral, ele se divide entre direitos de autor, direitos conexos e programas de computador. Isso foi embutido dentro de uma mesma conceituação de direitos autorais. Então, quando a gente se refere a direitos autorais, a gente está se referindo a direitos de autor, a direitos conexos e também a direito de software, direito de programas de computador. Enfim, essas são as áreas respectivas
relacionadas ao direito autoral. De onde surge o direito autoral e a propriedade intelectual? Onde é a origem, né? A gente pode colocar como marco temporal do surgimento da propriedade intelectual a invenção da prensa de Gutenberg. Em 1439, ali no auge da Renascença, a possibilidade de reprodução de obras literárias criou um mercado de livros, de cópias de obras que até então eram muito limitadas, especialmente a grande nobreza e principalmente o clero, né? Acho que até uma boa referência da cultura popular é o livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que trata sobre esses temas, né? Sobre as abadias e sobre a reprodução de obras literárias pelos monges, pelas instituições religiosas da época, mas a prensa de Gutenberg cria a imprensa moderna, cria a capacidade de reprodução de obras em 1439, o que cria uma nova dinâmica, né? Os direitos de propriedade intelectual acabam surgindo dessa necessidade de criar uma nova categorização de direitos de propriedade que se referissem a elementos imateriais. E consequências que derivassem, na verdade, da reprodução de uma obra intelectual em primeiro plano, né? A primeira legislação, de fato, que surge acerca dos direitos de autor, dos direitos de reprodução, e nesse sentido o copyright, foi o Copyright Act de 1710, também chamado de Estatuto da Rainha Ana da Inglaterra, que editou em 1710 uma lei, um estatuto voltado à regulamentação da atividade de impressão e de publicação de obras literárias, que já vinha aí há algum tempo nessa dinâmica de crescimento social desse embate entre reprodução e a propriedade sobre a obra. O Copyright Act, em 1710, fixou a possibilidade de reprodução e publicação das obras, mas com exclusividade de uso para o próprio autor, que poderia ou não autorizar o seu uso e que teria os direitos, inclusive, de proibir a sua reprodução por terceiros. Esse também foi um código importante na medida em que criou o conceito de domínio público, o conceito de que uma propriedade intelectual, depois da morte do autor, cairia em domínio público, deixaria de ser tutelado pelos direitos autorais para ser revertido em favor da sociedade, em favor do interesse público, em favor de todos. Essa é o surgimento também do domínio público, que foi implementado junto com o Copyright Act em 1710. Um outro marco importante dentro da estruturação dos direitos de propriedade intelectual foi a organização da sociedade civil em torno de sistemas de gestão coletivas de direitos autorais. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, vamos tratar também na próxima aula, mas historicamente os autores tenderam a se organizar em torno de associações de autores que foram criadas para defender seus interesses perante a sociedade, para defender, enfim, para controlar, na verdade, o uso de suas obras perante a sociedade. Esse tipo de organização surgiu na França em 1777, a partir de uma iniciativa do dramaturgo francês Pierre Beaumarchais, que à época criou um movimento ali de autores teatrais que queriam cobrar dos teatros uma parcela sobre os ingressos quando da reprodução de peças suas, né, de escritos seus. Isso acabou criando ali as primeiras sociedades de gestão coletivas de direitos autorais no mundo, da qual derivaram diversas outras. A música adotou o mesmo sistema de gestão coletiva de direitos autorais e por aí vai, né? As indústrias criativas, elas começam a se conformar de fato a partir do fim do século XVIII, início do século
a partir do fim do século XIX, início do século XX, na esteira dos desenvolvimentos tecnológicos. A gente falou um pouco disso na última aula, quando falamos do crescimento dos mercados culturais junto dos avanços tecnológicos. A Convenção de Berna, em 1886, foi o primeiro grande marco internacional acerca da propriedade intelectual, acerca dos direitos autorais. Foi um primeiro tratado internacional que tratou exclusivamente desse tema, posteriormente aprimorado pela Convenção de Roma, em 1960, que atualizou as regras internacionais relacionadas à propriedade intelectual e, inclusive, inseriu dentro da tutela dos direitos autorais a tutela dos direitos conexos, ou seja, daqueles autores, daqueles elementos correlatos à produção de uma obra intelectual. A gente vai tratar um pouco mais de direitos conexos mais a fundo, um pouco mais à frente. E, por fim, o Acordo TRIPS é um outro acordo muito relevante dentro do contexto internacional, porque ele, que foi celebrado quando da inauguração, da criação da Organização Mundial do Comércio, ele foi um acordo criado para reduzir as distorções entre as legislações nacionais e possibilitar meios de interação e de comércio de uma forma eficaz, menos burocrática, mas ainda assim protegendo os direitos de propriedade intelectual, protegendo o direito de inovação, enfim. O Acordo TRIPS é um dos últimos marcos mais relevantes dentro da tutela de propriedade intelectual a nível internacional. Certo, então vamos tratar especificamente agora dos direitos autorais. O direito autoral, ele é o direito de um autor sobre o uso de sua própria obra, sobre a aprovação para o uso de sua própria obra ou reprodução e o controle patrimonial e moral sobre esta. Essa obra pode ser uma obra científica, pode ser uma obra literária, pode ser uma obra artística, pode ser uma obra, em certa medida, inventiva, já que a criação de programas de computador, de software, se incluem dentro da lógica de direitos autorais, e os direitos autorais abarcam também aqueles chamados de direitos conexos. Os direitos conexos são direitos vizinhos ao direito de autor. Assim como um autor, a exemplo da música, um compositor, ele é responsável pela criação da obra, para a tradução dessa obra para o plano real, a gravação dessa música em um fonograma, a gravação dessa música em estúdio, é necessário um músico acompanhante, às vezes é necessário um intérprete, nem sempre o compositor da obra é aquele que canta, por exemplo, ou aquele que dança, ou aquele que interpreta. Todos esses são intérpretes, músicos acompanhantes, produtores fonográficos, no caso da música, todos esses estão inclusos ali dentro dos direitos conexos, que são esses vizinhos, direitos vizinhos aos direitos autorais, que ajudam na criação da obra, na construção, na verdade, da obra, mas não na sua criação direta. Esse sim é um direito de autor e não um direito conexo, ambos eles inseridos dentro dessa dinâmica de direito autoral. Os direitos autorais e os direitos conexos são direitos constitucionalmente protegidos. Nós vimos isso na nossa primeira aula. O inciso 73 do artigo 5º da Constituição garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei específica de propriedade intelectual, mais especificamente de direitos autorais no Brasil, é a Lei 9.610 de 98, que teve a finalidade de proteger as obras literárias, artísticas, científicas, e que fixou esse prazo de transmissível aos herdeiros, né? Fixou esse prazo como de 70 anos após a morte do autor, após o dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então, após um autor falecer, ainda tem 70 anos pela frente de direito autoral sobre aquela obra, até que ela caia, de fato, em domínio público aqui no Brasil. Essa é a regra, e essa é a regra geral também adotada internacionalmente, derivada da Convenção de Berna e também da Convenção de Roma, né? No Brasil, as obras elas contam com uma proteção automática aos direitos autorais
e conexos. Isso nos diferencia um pouco de outros sistemas de direitos autorais, principalmente aqueles vinculados ao sistema de copyright, derivados também de sistemas de common law, mas aqui no Brasil, uma tradição mais influenciada pelo pensamento francês, pelo pensamento germânico, alemão. Aqui, a proteção aos direitos autorais e conexos é automática, não é? Já que o Brasil é signatário da Convenção de Berna e da Convenção de Roma, a proteção dos direitos autorais não necessita de registro necessariamente. O registro é um ato constitutivo, é um ato de reconhecimento por parte do Estado sobre um registro de uma determinada obra, mas a obra não precisa estar registrada para já ser tutelada e ser protegida pelos direitos de propriedade intelectual. Por isso que, mesmo que não haja um registro realizado especificamente na autoridade competente correspondente, o registro, se você conseguir demonstrar a anterioridade da criação de uma obra por algum outro meio, é plenamente possível que um registro posterior que tenha sido feito possa ser anulado e possa ser reconhecida a titularidade sobre uma determinada obra, mesmo que não exista registro, justamente porque a proteção aos direitos autorais e conexos é automática no Brasil em virtude da assinatura da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e dos excertos da Lei 9.610/98. Né? Nós temos um caráter ambivalente aí dos direitos autorais, porque eles têm uma dimensão moral e eles têm uma dimensão patrimonial. Isso é uma influência também da cultura francesa e da cultura germânica. O sistema de copyright ele é muito mais materialista, ele se refere à questão patrimonial, enquanto aqui nós temos uma dimensão moral e uma dimensão patrimonial. A dimensão moral é aquela que identifica o autor da obra com sua própria criação, é um direito indisponível. É impossível você ceder a sua obra e ceder a sua autoria a um terceiro, porque esse é um direito personalíssimo, esse é um direito indisponível. Já os direitos patrimoniais sobre uma obra podem ser livremente negociados, são eles que dizem respeito aí ao uso, ao licenciamento da obra, à coleta de direitos autorais derivados da execução pública dessa obra ou da negociação de quaisquer negócios vinculados a essa obra. Os direitos patrimoniais são plenamente disponíveis, você pode inclusive ceder uma determinada obra, fazer uma cessão não onerosa, transferir os direitos patrimoniais para um terceiro, ter os seus direitos patrimoniais geridos por terceiro. Toda essa lógica é possível porque existe esse caráter ambivalente, existe esse caráter moral e patrimonial dentro dos direitos autorais, né? A identificação do autor, ela pode se dar por meio do seu nome civil, mas também pode se dar por meio de um pseudônimo qualquer outro sinal que o identifique. Existe essa liberdade artística para a autoidentificação da música através de um pseudônimo, de um nome artístico. E, ao mesmo tempo, um outro aspecto que vale a pena ser destacado é a possibilidade de realização de paródias e paráfrases acerca de uma determinada obra. Claro que essa é uma zona cinzenta, não é? Desde que essas paródias e essas paráfrases não caracterizem uma reprodução clara da obra ou que não gerem descrédito ao autor da obra, essas paródias e paráfrases também estão independentes aí dos direitos autorais, podem ser consideradas uma nova obra, e essa é uma questão muito cinzenta, porque geralmente paródias e paráfrases se referem também a um aspecto mais cômico, a um aspecto mais dinâmico, né, que pode acabar resultando em descrédito ao autor da obra, enfim, complicando essa circunstância, não é? A proteção do direito autoral, do direito de propriedade intelectual, também é tutelado na esfera penal, não é? Que o uso indevido de obras e os eventuais danos materiais e danos morais derivados desse uso irregular podem determinar aí a incidência de pena na esfera penal com detenção de 3 meses a 1 ano ou o pagamento de multa, né?
além de destacar mais uma vez que a proteção dos direitos autorais ela é tutelada até os 70 anos depois da morte do autor, sendo de direito dos herdeiros o proveito econômico e os direitos morais sobre uma determinada obra após a morte de seu autor. Certo, e no Brasil, onde que a gente encontra as primeiras referências aos direitos de propriedade intelectual, ao direito autoral, né? A primeira referência explícita ao tema veio aí na Constituição do Império de 1824, que previa o privilégio exclusivo temporário dos inventores sobre suas descobertas, né? Por tempo determinado. Então, foi a primeira previsão relativa à propriedade industrial, nessa perspectiva de inventos, né, de direitos sobre patentes de invenção, o artigo 179, inciso 26, que tratava disso no Código do Império de 1824. Já a primeira referência a direitos de autor veio com a Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, que criou as primeiras faculdades de direito no país, na cidade de São Paulo e na cidade de Olinda, e nessa ocasião, no artigo 7º dessa norma, havia ali a previsão de direitos do autor sobre sua obra, no caso, direitos dos professores sobre seus manuais, sobre seus materiais didáticos, sobre seus livros, pelo prazo de 10 anos, os direitos de propriedade e de privilégio exclusivo do autor sobre o uso dessas obras. Então, em 1827, que é a primeira vez que surge um regramento específico relacionado a direitos autorais no Brasil, o Código Criminal de 1831 traz uma tipificação penal também, no seu artigo 251, que punia a reprodução ilegal de escritos e estampas que não fossem do autor, tipificando pela primeira vez na América Latina o crime de violação de direitos de autor, isso em 1871 aqui no Brasil. Enfim, a legislação de direitos autorais ficou, em geral, circunscrita à lógica penal, né? O Código Penal de 1890 trouxe um capítulo próprio sobre o tema dos crimes contra a propriedade literária, artística, industrial e comercial. Então, o tema ficou realmente ali limitado a um trato penal até o primeiro Marco Civil de Proteção aos Direitos de Autor, que ficou conhecida como Lei Medeiros de Albuquerque, que foi aprovada em 1º de agosto de 1898, no fim do século XIX, início do século XX, né? Que estendeu a duração da proteção de direitos de autor e vedou alterações não autorizadas, mesmo aquelas efetuadas em obras caídas em domínio público ou não abrangidas pela proteção legal. Essa foi uma das previsões aí que a Lei Medeiros de Albuquerque determinou, que foram posteriormente complementadas pelo Código Civil de 1916. Ele sedimentou as regras instituídas pela Lei Medeiros de Albuquerque e tratou do tema em capítulo próprio também, propriedade literária, científica e artística, os artigos 649 a 673 do antigo Código Civil de 1916, não é? Mas, enfim, apesar de o Código Civil ter tratado desses temas relacionados a direitos de autor, ficaram ali uma série de vácuos, de vãos, de omissões, até porque o Código Civil de 1916 não poderia imaginar o que aconteceria ao longo do século XX, como avançariam as tecnologias, consequentemente os mercados culturais e, consequentemente, a propriedade intelectual, né? Então, entre 1916 e 1973, nós tivemos uma experiência brasileira baseada no Código Civil de 16 e uma série de regramentos difusos aí, de leis específicas criadas para tratar de temas relativos à propriedade intelectual. Mas o primeiro código, de fato, de direitos autorais do Brasil, especificamente dedicado a isso no século XX, foi a Lei de Direitos Autorais, a Lei número 5.988 de 73, que regulamentou, em especial, o sistema de gestão coletiva de direitos autorais, que no Brasil possui uma história bem específica, que vai ser objeto aí das nossas próximas aulas, e a gente vai tratar também um pouquinho delas aqui, certo?
No caso do Brasil, o sistema de gestão coletiva de direitos autorais teve início em 1917, logo após a edição do Código Civil de 1916, da mesma forma como na França os autores se organizaram em torno de associações para a defesa de seus interesses. Aqui no Brasil foi criada a Sociedade Brasileira de Atores Teatrais, né, de autores teatrais, que fazia a gestão coletiva dos direitos autorais de peças dramatúrgicas. Dentro da SBAT, que foi fundada em 1917, surgiu uma secretaria só de música, que depois acabou se dividindo em uma nova associação dedicada só à tutela de direitos autorais para compositores na música. Isso acabou, na verdade, criando um sistema em que diversas associações foram fundadas para representar uma coletividade de artistas em relação ao recolhimento de direitos autorais derivados da execução pública de suas obras. Isso resultou em um sistema muito particular, no qual cada associação praticava suas próprias regras de arrecadação e de distribuição, e isso acabou gerando uma insegurança jurídica tremenda, gerando uma grande confusão ali, principalmente nas décadas de 50, 60, 70, que resultou justamente na criação dessa nova lei em 73, que regulamentou a gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, unificando, na verdade, toda essa atividade de arrecadação e de distribuição de royalties derivados do uso público de obras em torno de um ente específico, principalmente no caso da música, com a criação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, que é conhecido de todo mundo na música, conhecido de todo mundo na área de produção de eventos, de entretenimento, nas próprias rádios, televisões. O ECAD é um elemento super importante dentro disso tudo, porque ele é justamente o ente que detém um monopólio sobre a atividade de arrecadação e distribuição de direitos autorais na música, em específico no Brasil. O ECAD foi criado por força de lei, é um monopólio legal que entendeu que, por causa da experiência brasileira, seria interessante, seria estratégico, seria a melhor solução criar um órgão que unificasse toda essa atividade executiva de arrecadar e distribuir royalties, para que depois fosse repassada às associações e as associações passassem aos seus titulares. É essa a lógica do sistema de gestão coletiva de direitos autorais, e no Brasil isso tudo unificado lá em um ente que detém um monopólio sobre essa atividade. Esse monopólio, evidentemente, como qualquer outro monopólio, acaba acarretando em uma concentração muito grande de poderes, a ameaça aos direitos de concorrência, e essa lei de 73 acabou criando um órgão de controle, um órgão de fiscalização sobre a atividade do ECAD, o Conselho Nacional de Direitos Autorais, CNDA, que vai ser um dos objetos, junto com a Ancine, da nossa próxima e última aula. Mas a lei de 73 foi uma lei super importante, porque ela tratou de unificar as normas relativas aos direitos autorais em torno de um código só, e só veio a ser atualizada e veio a ser suplantada com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que é a nossa Lei de Direitos Autorais atual, que vige até hoje e que protege diversos tipos de obras por meio da propriedade intelectual, né? Desde textos, livros, folhetos, outros materiais que sejam literários, científicos, artísticos, sermões, conferências, né? Obras dramáticas, obras dramático-musicais, tendo elas letras ou não, coreografias, obras fotográficas, obras audiovisuais, ilustrações, cartas geográficas, softwares, né, adaptações, traduções e demais transformações de uma obra, desenhos, gravuras, esculturas, pinturas, artes cinéticas, todas essas são obras tuteladas ali pelos direitos de autor, que não protegem, em contrapartida, né, ideias, sistemas, métodos, conceitos matemáticos, procedimentos normativos, regras gerais, né, ideias gerais, ideias não têm tutelas, esquemas, regras, planos de jogos,
atos mentais e negociações. É muito importante ter a noção de que a propriedade intelectual ela surge a partir da materialização da ideia ou de uma criação no mundo real. Simplesmente o fato de haver uma ideia, de se ter uma ideia, não significa que você tenha o direito autoral sobre ela. A fisicalização daquela criação é absolutamente relevante para que as obras de propriedade intelectual sejam tuteladas aí legalmente, não é? Bom, com isso, acho que a gente pode passar para o nosso próximo tema, o que diz respeito ao registro das obras artísticas. Como a gente viu, o registro de obras dentro do direito brasileiro não é obrigatório, né? Nós temos um sistema em que a proteção aos direitos autorais, a proteção aos direitos conexos é automática, muito embora você possa sim fazer o registro das suas obras junto das unidades competentes para tanto. Aqui no Brasil nós ainda temos um sistema de registro um pouco desatualizado, digamos assim. É um sistema que permite o registro de obras na Biblioteca Nacional, o principal centro de registros de obras artísticas e intelectuais em sentido amplo, com algumas exceções aqui e acolá. Como, por exemplo, na música, você pode fazer o registro tanto na Biblioteca Nacional como um registro na Escola de Música da UFRJ, que é uma reminiscência do Código Imperial, né, de quando Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. A Escola de Música da UFRJ era o maior polo ali de controle sobre as obras musicais no Brasil. Recentemente também houve a edição de uma legislação complementar que desloca a competência de registro de obras literárias para a Confederação Brasileira do Livro, não mais da Biblioteca Nacional. Enfim, o sistema de registro de obras, todo ele é concentrado dentro da Biblioteca Nacional, mas existem órgãos anexos que podem também representar essa chancela do Estado, esse reconhecimento do Estado sobre o registro de uma obra. Preciso destacar mais uma vez, não é um sistema atributivo, não é um sistema que determina o registro da obra e a posse sobre a obra apenas a partir do momento de registro. Se a obra tiver sido registrada por uma outra via, que não necessariamente o reconhecimento de uma autoridade pública do Estado sobre a existência dessa obra, enfim, é possível demonstrar a sua existência anterior. Dando como exemplo até uma música, você pode sim escolher registrá-la na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música da UFRJ, mas você pode também escolher se enviar a partitura, se enviar o arquivo de áudio pela internet, pelo e-mail. Você pode escolher enviar a letra por carta registrada para você mesmo, sem abrir aquela correspondência. Enfim, você pode registrar de várias outras formas. Isso são formas de demonstrar a anterioridade de uma obra. Um upload na internet de um determinado vídeo pode demonstrar, sim, a anterioridade de criação de uma obra sobre uma outra determinada que talvez tenha sido registrada e representar, inclusive, um ganho de causa. Enfim, a possibilidade de registro é a determinação de anterioridade, e no Brasil não há a necessidade de registro de antemão para a proteção de direitos autorais e de direitos conexos. Durante séculos, a reprodução de obras musicais, a interpretação de obras, na verdade, não só musicais, mas de outros gêneros de arte também, sempre dependeram da execução física, da interpretação física daquelas obras, né? A gente tratou isso um pouco mais também na última aula. Com o desenvolvimento de tecnologias ao longo do século XX, principalmente ali na virada do século XIX para o século XX, na esteira das várias invenções que permitiram a reprodução de obras culturais em larga escala e seu consumo também em larga escala, houve uma pequena revolução interna ali na relação entre autores e intérpretes, porque o direito de autor já era tutelado pela Convenção de Berna, já havia a tutela de direitos autorais
e de uso exclusivo e de controle sobre a própria obra dentro desse universo de direitos de autor, desde a Convenção de Berna, com as legislações nacionais também fazendo referências a direito de autor de uma forma ou outra, mas os direitos de intérpretes, de executantes das obras ainda não eram tutelados, ainda não eram tipificados, e essas revoluções digitais resultaram em uma grande crise para essas pessoas, né? Se a gente for parar para pensar, antes todo o mercado de música, enfim, o teatro, ele dependia da presença dos intérpretes, dos artistas para a execução de uma determinada obra cultural, e quando tivemos aí a mudança para uma possibilidade de consumo a longa distância, de consumo em massa, de consumo para além da execução física, os autores continuaram protegidos pelo direito autoral, mas esses intérpretes foram bastante prejudicados porque não tinham direitos que lhes garantissem o pagamento de royalties e o pagamento de direitos derivados das suas próprias interpretações. É justamente daí que surge a necessidade de criação dos direitos conexos aos direitos autorais, os direitos vizinhos, os direitos anexos aos direitos autorais, que são aqueles destinados às figuras necessárias para a criação de uma obra e que interpretam aquela obra para além daquele que criou, né? Nós temos a divisão entre o autor, por exemplo, no caso da música, entre o compositor da harmonia e o compositor da letra, ambos se referem a direitos autorais, enquanto que um intérprete, alguém que canta, não escreveu uma determinada música, nem a compôs, mas coloca ali sua carga interpretativa, sua carga emocional, os músicos acompanhantes que executam uma determinada harmonia, que executam uma determinada música conforme foi composta antes, ou mesmo que trazem ali uma pequena modificação, mas não muito considerável. O próprio produtor fonográfico, que dentro da música se correlaciona mais com a figura de empresário, todos esses são classificados como direitos conexos aos direitos de autor, que são compostos pelos direitos do compositor, pelos direitos do letrista, pelos direitos dos criadores da obra e pelos direitos de editoração. Inclusive, os direitos de editoração são aqueles que são conferidos a um terceiro para que faça a gestão patrimonial sobre uma determinada obra. Então, as editoras têm uma função primordial dentro dos mercados de cultura, justamente porque são elas as gestoras da dimensão patrimonial das obras intelectuais, tanto no que diz respeito ao recolhimento de direitos autorais junto do ECAD, junto das associações, junto das pagadoras de direitos autorais pela execução pública de obras, é a responsável pela gestão de todas as obras de um determinado artista e de seu licenciamento, de sua negociação para a utilização em trilhas sonoras ou em campanhas de publicidade ou, enfim, outros tipos de empreendimentos e de possibilidades dentro dos mercados da cultura. Isso aqui eu estou me referindo mais à música, que é a minha área que eu me envolvo mais, inclusive pessoalmente. Mas, enfim, é isso. Os direitos autorais estão intimamente vinculados aos direitos conexos. Eles foram os direitos conexos, principalmente tutelados a partir da Convenção de Roma, aí nos anos 60. Vale a pena também a gente fazer um pequeno comentário sobre a dificuldade em se definir qual o conceito de um produtor, né? Eu acabei me referindo aqui a produtor fonográfico como um dos titulares de direitos conexos, e a palavra produtor é um grande enigma, uma grande esfinge dentro dos setores culturais, porque ganha significados diferentes a depender de como está sendo empregado e a depender de que setor nós estamos nos referindo, né? No caso da música, nós temos aí o produtor fonográfico, que se refere mais à figura do empresário, à figura daquele que é responsável por arcar com os custos e com o risco daquela produção musical, com o risco daquele empreendimento criativo-cultural, por vezes agora em um mercado caracterizado por uma alta
taxa de produções independentes, né, de artistas autodenominados independentes, que não dependem de estruturas e que são ao mesmo tempo de estruturas de gravadoras e de editoras e que são ao mesmo tempo seus próprios empresários, seus próprios fomentadores, né? Então, isso também cria uma dimensão um pouco confusa, porque o produtor fonográfico acaba sendo o próprio compositor ou o autor ou um intérprete, né? Depende, é aquele que arca com os riscos e que fomenta ali uma determinada gravação, uma determinada obra fixada em um produto físico, uma obra que se torna realmente uma faixa. Agora, isso também se confunde por vezes com o produtor musical, que na música é muito necessário, né? Por vezes ele é a grande carga criativa em cima de uma determinada canção, é ele que constrói as camadas de uma música junto do artista, ou por vezes até sem o artista, né, que só traz uma letra, que só traz uma melodia vocal. Enfim, o produtor musical é aquele responsável por pensar a música em sentido macro, em sentido amplo, e ele, evidentemente, pode sim carregar uma série de características de autor, muito embora a prática, em geral, não seja necessariamente que produtores musicais entrem dentro das cotas de direitos autorais. Por vezes sequer entram em direitos autorais, nem mesmo em conexos, justamente por ser essa figura que parece ser, que parece estar afastada das previsões originárias de direitos de autor e de direitos conexos, que se confunde com o produtor fonográfico por uma semelhança de termos e pelo fato de produtor se referir a uma ampla gama de funções que acabam se misturando também dentro de um mercado não muito especializado ou nichado. Isso eu estou falando do mercado de base, né? O grande mercado, sem dúvida nenhuma, tem essas funções muito bem definidas, mas enfim, o produtor musical ele se diferencia do produtor fonográfico e de outros tipos de produção executiva, produção de estrada, enfim, e são figuras relevantes que, a meu ver, deveriam ser considerados dentro das cotas de direitos autorais, para além de uma concepção simplesmente de um facilitador da gravação ou, enfim, um fixador do fonograma. Certo, dito isso, a gente já vai se encaminhando para o final aqui das nossas considerações antes do nosso quiz. Vamos passar mais a fundo algumas questões relativas à gestão coletiva de direitos autorais, mais especificamente na música também, que é a principal área de interesse da nossa aula. Nós mencionamos que aqui no Brasil tivemos uma experiência na gestão coletiva de direitos autorais muito específica, que acabou concentrando a atividade de arrecadação e de distribuição pela execução pública de obras musicais em torno de um ente específico, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e vale a pena a gente abordar esse tema mais a fundo, justamente em razão da sua relevância para um mercado musical nacional e também por uma visão deturpada acerca do que é o ECAD, né? O ECAD guardou consigo um estigma negativo perante a opinião pública e perante a sociedade, perante os próprios autores e músicos de uma entidade corrupta, de uma entidade que cobra dos músicos, de uma entidade que não ajuda os músicos, que de alguma forma coopta os recursos financeiros, né? Isso é uma narrativa e uma percepção acerca do ECAD que se construiu principalmente ao longo da década de 80, ao longo da década de 90, o ECAD surge na década de 70 e, enfim, o sistema criado para para a fundação do ECAD dependia também de uma ação do Estado através do CNDA, um órgão fiscalizador, um órgão de características reguladoras, de alguma forma, ao mercado cultural, que acabou nunca funcionando de maneira efetiva, foi dissolvido pelo governo de Fernando Collor na década de 90, o que acabou criando ali um sistema de gestão coletivo totalmente desregulado, desregulamentado, concentrando na Assembleia Geral do ECAD muito poder para a definição das regras principais sobre a gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. Isso gerou uma série de distorções que a gente vai tratar mais a fundo na próxima aula, quando formos conversar sobre a Secretaria Nacional de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual, um novo órgão criado para fiscalizar esse sistema, mas basicamente é muito importante entender a relevância
do ECAD, da gestão coletiva de direitos autorais, não só para a música, que é o estudo de caso que a gente está tratando aqui, mas para os demais mercados culturais. A gente tem uma visão equivocada acerca do ECAD ser uma entidade que eventualmente cause prejuízos à classe artística. Pelo contrário, o ECAD é um instrumento, é uma entidade criada para facilitar a representação dos interesses dos autores, dos detentores de propriedade intelectual e dos detentores de propriedade de direitos autorais e de direitos conexos, para que, enfim, o fruto de seu trabalho seja reconhecido e que o fato gerador de sua reprodução, no caso o ECAD ele faz o recolhimento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais, entende-se como execução pública de obras musicais, ambientes de frequência coletiva, que podem ser desde festas, a restaurantes, a lobbies de hotéis que usam música ambiente, a navios que usam música ambiente, a transportes que usam música, né? Enfim, tudo isso está embutido dentro dessa lógica de execução pública de obras musicais que o ECAD tem a função de monitorar e recolher os direitos autorais de seus representados. Ele realiza esse recolhimento para depois distribuir às associações e essas pagarem especificamente aos titulares correspondentes, né? Então, essa reforma na gestão coletiva que criou o ECAD, criou uma sistemática muito específica dentro disso tudo, criou um monopólio legal que não foi regulado, que não foi regulamentado de maneira efetiva, o que gerou uma série de distorções, uma série de críticas que resultam aí num panorama atual de uma certa incompreensão acerca da natureza do ECAD, de sua função, muito embora também tenhamos tido muitos avanços nesses temas nos últimos anos. O ECAD tem feito um trabalho cada vez melhor e tem recolhido cada vez mais direitos autorais em favor de seus autores. Os resultados dos últimos anos quase sempre avançaram para além da barreira de R$ 1 bilhão recolhidos a título de direitos autorais por execução pública pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Isso, valores arrecadados, não necessariamente distribuídos, porque existe, obviamente, a retenção de uma cota dentro desses valores captados, que são utilizados para o pagamento das despesas administrativas do ECAD e das suas próprias associações. A legislação de 2012, 2013, que fez uma nova reforma na gestão de coletivos autorais, criando um novo ente regulador, vai ser objeto da nossa próxima aula, ela traz esse aspecto de, enfim, de um maior controle sobre a distribuição de direitos autorais, a distribuição de royalties derivados da execução pública de direitos autorais e do teto de despesas administrativas que podem ser arcadas por meio dessa captação, né? Antes era até 25% e a nova legislação determinou um teto de até 15%. Então, no mínimo, 85% de todo o valor arrecadado é destinado a autores, a titulares de direitos conexos, o que torna a gestão coletiva uma matéria de fundamental importância dentro do direito autoral, né? Os direitos autorais para os mercados culturais são o principal fundamento são o principal meio de monetização, o principal meio de obtenção de renda a partir da construção de obras intelectuais, de obras artísticas. É o direito autoral que torna possível a conexão entre o conhecimento, entre a atividade de criação e o mercado, um pilar essencial para a formação dos mercados criativos. E é evidente que nós temos uma discussão acerca da relevância, dos limites da propriedade intelectual, que nós temos alguns autores, algumas opiniões
relacionadas à morte dos direitos autorais, a importância de se tornar cada vez mais acessível o acesso a obras intelectuais em detrimento de direitos autorais e propriedade intelectual, mas são justamente eles que permitem a liquidez necessária à criação de uma carreira dentro dessas áreas. É uma ingenuidade não pensarmos que é absolutamente relevante para autores, para criadores, para pessoas criativas obter, obter vantagens financeiras a partir das suas próprias criações, porque é isso que permite que essas continuem criando e continuem realizando seu trabalho artístico. Infelizmente, é um sistema no qual a gente está envolto e não há uma possibilidade de trabalhar fora dele, né? Mas, basicamente, o direito autoral é absolutamente essencial para a constituição dos mercados criativos, para a constituição de ofícios e carreiras artísticas e justamente porque ele é um meio de monetização e de geração de renda, de geração de dinheiro para agentes criativos, né? Então, com isso, a gente termina a visão geral sobre direitos autorais, direitos conexos, é a nossa parte do curso aqui mais especificamente dedicada a direitos autorais nos mercados culturais. É absolutamente impossível tratar de todos os temas que a gente pode abordar em torno de direitos autorais em 55 minutos. Não é o objetivo desse curso tratar profundamente de alguns aspectos, é mais de trazer temas e discussões diferentes que correlacionem direito e cultura. A gente pode ver que a gente já deu uma circulada grande através de diversos pontos de perspectiva diferentes, de áreas do saber diferentes, não só aquela jurídica, para compreender as relações possíveis entre direito e cultura. A propriedade intelectual, mais especificamente o direito autoral, é a seiva que sustenta esse grande ecossistema, esse grande organismo que é o trabalho cultural. E com isso a gente vai para o nosso quiz. Vamos lá para a primeira pergunta? Assinale a única alternativa correta. A propriedade intelectual, espécie derivada do gênero de direitos imateriais, propriedade material, se divide entre direitos autorais e direitos da personalidade. B. O sistema de gestão coletiva de direitos autorais consiste no agrupamento de pessoas em torno de uma empresa responsável por gerir os direitos patrimoniais sobre a obra de seus representados. C. No Brasil, os serviços de streaming de música, exemplo do Spotify, devem pagar uma parte de sua receita ao ECAD a título de direitos autorais por execução pública de obras musicais. D. Os direitos autorais não têm relevância e atrapalham a universalização do conhecimento, uma vez que impossibilitam o acesso às obras intelectuais mediante sua mercantilização. Qual que é a única alternativa correta, pessoal? Qual é a sua opinião? Vamos aí ao gabarito. A resposta certa é a letra C. Esse foi um aspecto que nós não comentamos detalhadamente na aula. Sim, os serviços de streaming de música no Brasil devem pagar uma parte de sua receita ao ECAD a título de pagamento de direitos autorais. Isso se deve a um julgamento muito relevante realizado pelo STJ no leading case entre a Oi FM versus o ECAD, né? A jurisprudência é o recurso especial número 1559-264 do STJ. No Brasil, os serviços de streaming devem pagar 4,5% da sua receita ao ECAD, justamente porque, nesse caso, os ministros do STJ entenderam que há uma equiparação entre os serviços de streaming e a execução pública de músicas. Você tocar uma música no Spotify foi equivalente, foi equiparado à execução em ambientes públicos, né, de frequência coletiva, que é o fato gerador para
o pagamento de direitos autorais pela execução pública e foi definido o percentual de 4,5% como uma forma de aproximar o que seria o equivalente às execuções públicas dentro dessas redes, dentro dessas plataformas de streaming, né? Certo? Vamos à segunda pergunta. Qual foi a primeira norma responsável por tratar de maneira ampla dos direitos autorais no Brasil? Alternativa A, Lei número 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regulou os direitos autorais no Brasil. B, Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais, a LDA. C, a Lei número 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que instituiu o Código Civil de 16. E D, Lei número 496, de 1º de agosto de 1898, conhecida como Lei Medeiros de Albuquerque. Vamos então à resposta. E aí, você sabe qual que é a alternativa correta? Falamos disso na aula. A alternativa é a letra D. A Lei Medeiros de Albuquerque foi a primeira lei especificamente dedicada ao tratamento de direitos autorais no Brasil. Muito embora o Código Imperial já fizesse referência à propriedade industrial, os códigos criminais já fizessem também, a Lei Medeiros de Albuquerque foi a primeira a tratar de maneira mais ampla dos direitos autorais no Brasil, muito embora a primeira legislação dedicada exclusivamente ao tratamento da lei dos direitos autorais tenha sido, de fato, a Lei 5.988 de 1973, que instituiu, inclusive, o ECAD, como a gente estava falando. E vamos, então, à nossa terceira pergunta para finalizar a nossa aula. Qual é a categorização da personalidade jurídica do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD? Olha só, hein? Fica a dica que nós acabamos de conversar sobre isso em uma alternativa anterior, de uma pergunta anterior. Alternativa A, pessoa jurídica de direito público, parte da administração pública indireta. Letra B, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária. Letra C, pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos. E letra D, pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista. E aí, qual é a sua opinião? Qual é a resposta para essa questão? Vamos ao gabarito. A resposta correta é a alternativa C. Nós falamos disso na primeira pergunta, quando falamos ali sobre a qualificação em uma das alternativas do ECAD como empresa. O ECAD não é uma empresa, o ECAD não é um órgão público, o ECAD é uma pessoa jurídica de direito privado, mais especificamente uma associação sem fins lucrativos, uma das naturezas jurídicas, uma das únicas duas naturezas jurídicas que podem compor aí entes de terceiro setor, associações e fundações. O ECAD é uma associação sem fins lucrativos. Isso não é uma pergunta trivial, muitas pessoas não sabem desse detalhe. Em geral, quando eu dou aula, eu começo sobre ECAD, eu começo perguntando qual é a natureza jurídica do ECAD e peço para o pessoal levantar a mão. Pouca gente chuta aí associação sem fins lucrativos, justamente por causa dessa construção mental coletiva que joga o ECAD em um lugar de incompreensão sobre a sua própria natureza. Até a próxima. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.